A gente analisa a questão da distribuição de terras aqui no Brasil como sendo alguma coisa bastante utópica. O que eu quero dizer com isso? A gente sabe que existe uma grande concentração de terras, eu já vou até mergulhar num instante sobre essa profunda concentração de terras. O Brasil está entre os primeiros colocados, na verdade é o segundo colocado em concentração de terras no planeta. O primeiro colocado é o Paraguai. Curiosamente, os maiores latifundiários, os maiores proprietários de terra do Paraguai são brasileiros. E aí a gente acaba levando isso, os meios de comunicação, principalmente algumas revistas de grande circulação, colocando essa questão da distribuição de terras e da reforma agrária como sendo um problema essencialmente de caráter político e, no caso dos movimentos sociais no Brasil, revolucionário. Como se fazer uma reforma agrária fosse alguma coisa ligada diretamente a ter ou não ter um alinhamento à esquerda, né, ou ter um alinhamento à esquerda ou um alinhamento à direita, como se assim, um alinhamento político à esquerda determina que você deseja a reforma agrária. Um alinhamento político à direita significa que você não deseja a reforma agrária. Como se fosse alguma coisa ligada a um atraso do pensamento social, principalmente da esquerda brasileira. Quando, na verdade, se você fizer uma análise global, você vai perceber que a coisa não funciona mesmo exatamente dessa maneira. Se você olhar para a Europa passou por um processo de planejamento no campo, de divisão e fragmentação da sua estrutura produtiva. Nos Estados Unidos, você tem até propriedades maiores, mas também houve um processo lá no século XIX de distribuição de terras para ocupação do interior. Não exatamente distribuição, mas uma marcha em direção ao oeste, que passou por um processo, por uma espécie de lei de terras, que objetivava exatamente colocar pessoas na zona rural. Se você analisa países subdesenvolvidos, todos capitalistas, você vai ver que, especificamente o México é um grande exemplo disso, lá em 1934 fez também sua reforma agrária. Então, cuidado com o discurso de que reforma agrária e problemas no campo são coisas ligadas especificamente a países socialistas ou ex-comunistas, né? Ex-socialistas. Poucos são os que sobrevivem ainda com o modelo socialista. Isso não é mais assim. Ou, na verdade, nunca foi. Porque no século XIX, quando os Estados Unidos estavam fazendo lá com o seu Homestead Act, que foi a lei de terras norte-americana, distribuindo terras pelo interior, sequer havia qualquer prenúncio de movimento revolucionário na União Soviética, por exemplo. Então, a gente vai tentar mostrar agora que a exemplo de, ou fora do exemplo de países desenvolvidos capitalistas e até mesmo de outros países subdesenvolvidos, a gente, no Brasil, não consegue dar prosseguimento a esse processo de distribuição de terras, de reforma agrária, de mudança na estrutura do campo. O porquê disso a gente pretende concluir, né? É porque acontece tudo isso, é a nossa chegada, lá é a linha de chegada no final da aula. Vamos ver alguns dados sobre a situação brasileira. Acho que para a gente começar a construir um argumento aqui, é importante passar para você alguns dados. Porque, na verdade, quando você pega discussões na mídia, dificilmente elas trabalham especificamente com dados concretos e expõem esses dados de maneira de fazer compreender qual é a realidade do campo brasileiro. Não é nada muito complicado, basta você andar pelas estradas brasileiras e você vai começar a perceber que você passa por quilômetros e quilômetros e quilômetros de terra vazia. Disponibilidade de terra para todos os lados, você vê um boizinho pastando aqui, um boizinho pastando ali, quando, na verdade, está faltando espaço para produzir. Bom, talvez não seja essa a situação. Se você observar, a situação é mais ou menos a seguinte. A gente tem no Brasil uma área ocupada, uma área que eu vou chamar de área agrícola, e que vai ser dividida entre tamanhos de propriedades. Isso foi definido a partir de um determinado momento. A gente tem as pequeninas propriedades, a gente chama de minifúndios, e a gente tem as grandes propriedades que a gente vai chamar de latifúndios. Depois tem uma ligeira diferença entre eles aí, mas isso nesse momento não é relevante. Para essas propriedades até 10 hectares, antes de mais nada, o que é um hectare? Só para você saber como é que se calcula isso. Um hectare é uma área de 100 metros por 100 metros. Se você não consegue imaginar o que é uma área de 100 metros por 100 metros, é um quadrado com lados de 100 metros, você pensa num campo de futebol. Campo de futebol no tamanho tradicional, no tamanho de um campo oficial, e aquela área ali, mais ou menos, é o hectare, né? Um hectare. Cuidado com a sua mente de apartamento, né? A gente tem cabeça de morador de apartamento, fica imaginando que uma área daquele tamanho é enorme. Não. Para alguém que vai plantar, produzir e viver ali, né? Tirar da terra o seu sustento, um hectare não é nada. Né? Um hectare é um espaço bastante limitado. Então, um espaço com 10 hectares é um espaço pequeno para a produção. Eu vou comparar aqui espaços com 10 hectares e espaços com 2.000 hectares. Se você analisar os espaços com 10.000 hectares, eles ocupam uma área de cerca de 1,8% de todo, lógico, de todo o espaço agrícola brasileiro.
Enquanto que, dentro desse 1,8% aí, eu tenho 31,5% de propriedade. Então, observa, 31,5% de propriedades até 10 hectares ocupam 1,8% do espaço. Agora, olha que situação sinistra. As propriedades com mais de 2.000 hectares, elas são 0,8% de todas as propriedades no Brasil. 0,8%. E elas ocupam 31,6% da área. Deu para visualizar? Então é o quê? Eu tenho 1,8% da área ocupada por 31,5% das propriedades, enquanto 0,8% das propriedades de grande porte, dos latifúndios, ocupam 31% de todo o espaço agrícola brasileiro.